Dando sequência agora, convidamos para outra palestra especial Rafael Lunes, VP e sócio fundador da Esquilo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria agradecer, minha primeira palavra, obrigado para a Conex pela oportunidade de estar aqui novamente. E também saúdo aqui os líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, que constrói esse mercado, esse setor de telecomunicações tão essencial e estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Vamos lá. Bom, um país cresce quando não há barreiras para acesso ao conhecimento e cultura através dos livros. Essa é uma frase que a gente acredita bastante no Esquilo e faz parte, como se fosse a pedra fundamental da nossa empresa, fundada em 2019, já tem 6 anos de operação. Bom, explicando brevemente sobre o Esquilo, para quem não conhece, o Esquilo é o maior ecossistema de leitura digital do Brasil. Hoje temos aqui diversos formatos, né, de leitura digital, e-book, audiobook e mini-books, que é um formato muito específico para quebrar um pouco a resistência da leitura do brasileiro médio, que já tem uma certa resistência ao hábito de leitura. É um resumo de um livro que faz com que esses livros sejam consumidos aí no meio do transporte público, ou no meio de um trajeto para a escola e trabalho. O Esquilo usa tecnologia e alianças estratégicas com o setor de telecomunicações, né? Através das nossas alianças estratégicas, a gente consegue fazer com que livros digitais cheguem ao máximo possível de brasileiros, totalizando aí mais de 100 milhões de pessoas beneficiadas com o nosso serviço. Bom, o Esquilo surgiu para atendimento de uma tríade muito específica. Obviamente, peço desculpas aí com a imagem que traz aqui palavras aqui em espanhol, porque eu fiz uma apresentação na semana passada para o governo mexicano, onde esse tema é bastante sensível para eles também. Logicamente, população que hoje tem um obstáculo muito grande a acesso a livros de boa qualidade, tanto pelo poder aquisitivo quanto pela questão das barreiras de acesso a livro. O Brasil é um país continental, onde 50% da população mora nos centros urbanos e outros 50% que a gente chama de Brasil profundo moram em áreas remotas que, logicamente, não tem uma livraria perto para consumir esses livros. Obviamente, também se compra no e-commerce, a depender da região do Brasil, o frete é mais caro que o próprio livro em si, né? Isso traz um problema bastante grande, que é um problema que a gente acaba superando e endereçando com essas parcerias que o Esquilo faz com as operadoras de telecomunicações. Mercado editorial, existe aqui um declínio, digamos assim, do produto físico, livro, né? Livro papel, ao longo dos anos. Isso porque o brasileiro, de uma certa forma, está adotando outros formatos de leitura, outras ocupações de tempo, por assim dizer, e, obviamente, algumas pesquisas que monitoram o hábito de leitura no Brasil não captam, né, não estão no radar esse tipo de consumo que é feito em novas mídias, né? Mas o mercado editorial é importante porque é uma nova fonte de receita, é uma fonte que é nova, não canibaliza a venda de livros físicos, né, porque é outro mercado, é outro público consumidor. Então, obviamente, ao longo dos 6 anos, o livro físico ele segue no mesmo patamar de venda, enquanto que a distribuição digital vem alcançando patamares cada vez mais elevados. E a parte de grandes prestadores de serviços e operadores de telecomunicações que ganham mais um produto, um conteúdo, para agregar valor aos seus pacotes de telefonia, né, aos seus pacotes de telecomunicações. Então, obviamente, sempre existiu ofertas fartas em vídeo, música, mas carecia de um produto, de um serviço que fornecesse, de fato, os melhores livros do mercado, né? A gente, com um modelo disruptivo e um modelo que quebrou paradigmas no mercado editorial tradicional, a gente conseguiu trazer um modelo onde a gente conseguiu liberar os melhores livros do mercado para essa população. Aí, eu estou falando de distribuição da ordem de milhões e milhões e milhões. Somos o segundo app mais utilizado, né? Poucos sabem, mas saiu uma pesquisa, Retratos da Leitura, da Nielsen, em final de 2023, e deu conta que o Esquilo é apontado como o segundo aplicativo mais utilizado para leitura de livros em smartphones, né? Só perdendo para um app
bastante conhecido também globalmente, que é o Kindle da Amazon, né? Nosso benefício já está disponível para mais de 100 milhões de pessoas, eu tinha comentado isso antes, que tem aí o benefício de mensalmente contar com os melhores audiobooks e e-books do mercado. Bom, os melhores livros do mercado, das maiores editoras do varejo, então, óbvio, conteúdo é rei, e a gente tem acordos de exclusividade para esse tipo de modelo com os principais grupos editoriais do país, o que nos permite colocar os livros, desde o seu lançamento, desde a sua curva A de lançamento no mercado editorial, já disponível no formato digital. Muitas vezes, o Esquilo consegue viabilizar a transformação desses livros em audiobooks, né? Audiobook é um formato que é uma super tendência lá fora, é uma tendência nos Estados Unidos, é uma tendência na Europa, e, de fato, os números da nossa plataforma já mostram que esse é um formato que tende a ser o vencedor, né? Esse é um formato que as pessoas entenderam uma forma de consumir livros enquanto desenvolvem outras atividades, como dirigir um carro, né, no trânsito, em grandes cidades, ou numa academia, ou numa caminhada num parque. O audiobook funciona muito para esse tipo de consumo e vem aí, de fato, aumentando aí o universo do mercado de livros, por assim dizer. Trabalhamos com formato e-book, formato texto, né? Então, esse é um formato bastante tradicional, foi lançado em 2006 com os primeiros e-readers, e a gente trabalha, grande parte do nosso portfólio é em e-book. A gente vem construindo fortemente, com o apoio das editoras, um acervo relevante em audiobook, tanto narrado em estúdio quanto feitos por inteligência artificial. Alguns formatos de livros eles funcionam bem com inteligência artificial, outros não funcionam tanto, quando tem muitas vozes, quando tem muita dramatização, sonoplastia, mas quando é um conteúdo narrado em primeira pessoa, a inteligência artificial já entrega um bom resultado nesse formato de audiobook. E o formato mini-book, que eu comentei com vocês, que é um formato de leitura um pouco mais concisa, mais resumida, que faz com que as pessoas, aos poucos, peguem aí o hábito e a disciplina de ler grandes livros no celular. Ano passado, a gente adquiriu uma rede social. A gente tem muito interesse em expandir a leitura, transformar a leitura em conversas digitais em comunidade. Então, a gente comprou essa rede social Scoob, que foi fundada em 2009 e traz aí mais de 10 milhões de usuários registrados nessa plataforma para a gente aumentar aí o universo, digamos assim, o universo interativo, digamos assim, do livro, né? Dando uma rejuvenescida e trazendo o livro para esse palco conectado que as outras mídias já usufruem. Bom, ano passado, o meu sócio e CEO do Esquilo, Rodrigo Menberg, ele expôs aqui para vocês a correlação altamente positiva entre hábito de leitura e índice de desenvolvimento humano, comparando países desenvolvidos e países não desenvolvidos, né? E fez, ao final da sua apresentação, um convite, né, para as operadoras, né, que trabalham com Esquilo, que, depois de disponibilizar massivamente livros digitais para suas bases de clientes, chegou uma etapa importante de comunicar esse benefício. Uma etapa importante de a gente fomentar o hábito de leitura de fato, já que a primeira barreira e o primeiro obstáculo já foi vencido, que é um modelo de negócio que permite que um livro digital de um best-seller chegue na mão de cada um dos brasileiros. Então, ele fez esse apelo e, ao que tudo indica, o convite foi aceito, né? De lá para cá, a gente realmente intensificou as ações com os nossos parceiros estratégicos nas operadoras e a gente vem fazendo muita coisa em direção a transformar o Brasil numa sociedade mais leitora, né? Passando aqui rapidamente aqui o que a gente fez na Claro, por exemplo, a gente fez uma ação muito interessante na Bienal do Rio de Janeiro, que é a Bienal das Bienais, né? Foi eleita, Rio de Janeiro foi a cidade, capital mundial do livro, né, pela Unesco, primeira cidade de língua portuguesa a ganhar esse título. Então, a gente fez uma ação de ativação muito grande, é claro, com o seu stand, e a gente fez uma collab. Fala, meu povo, Paulo Vieira na área. Eu tô aqui na Bienal das Bienais, a Bienal do Livro Rio 2025, para mostrar aqui no stand da Claro uma parceria com o nosso parceiro Esquilo, facilitando a leitura para todo mundo. Eu adorei essa ativação aqui que mostra livros que viraram filmes e filmes que viraram trilhas sonoras. Eu escolhi aqui já o Auto da Compadecida, que é um dos meus favoritos.
que, para quem não sabe, é um livro que vale a pena ser lido, inclusive, que virou um filme e série, né? Virou série, depois virou filme, uma das melhores que existem, um dos melhores conteúdos audiovisuais do Brasil e que virou, ó, a sua playlist, virou trilha sonora. Quem não ama a trilha sonora de O Auto da Compadecida? Aqui no stand da Claro tem vários livros para você fazer essa brincadeira. Livro que virou filme, que virou trilha, chega mais. Aqui você tem acesso à biblioteca do Esquilo e você, como cliente Claro, também tem acesso a essa biblioteca. Inclusive, no seu plano já vem um livro por mês. Aqui você pode escolher um livro e dá para escutar um pedaço da história. Ó, deixa eu ver aqui, vou entortarado. Tamar Vieira Júnior, esse gênio. Lembrando que o stand tem uma atenção especial para acessibilidade, então vale a pena vir aqui conferir. É a Claro e o Esquilo facilitando a leitura e transformando histórias, tá? Claro, tá na sua leitura também. Teve um evento bastante interessante também, o Hacktown, que é um evento é um festival de cultura, inovação, tecnologia, startup, negócio, que vem ganhando força no mercado nacional e até alcance global, na cidade de Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, né, terra da Inatel, para quem é do mercado de telecomunicações. Então, a gente promoveu com a Claro toda uma experiência de casa conectada, uma experiência de imersão, de escuta de audiolivros, acionados por comando de voz. Então, a gente fez esse evento com a Claro também, muito bacana. A gente tem uma coisa super simples, mas que funciona muito, que é um SMS comprovante, um SMS recibo, que avisa o cliente quando um livro novo chega na sua estante, que está pronto para leitura. Então, isso é usar o bom e velho SMS, mas muito útil ainda para fazer essa comunicação direta. Então, com a Claro, a gente consegue fazer isso falando, inclusive, do título do livro que está disponível. No caso, ali, O Monge Executivo. Né? Quem não leu esse livro, né? Tipo, é um long seller, né? Não é nem um best seller. Dentro do Minha Claro também, o aplicativo de autoatendimento da operadora, a gente tem uma participação importante, uma visibilidade interessante, que promove os livros que a Claro entrega através do Esquilo. Então, dá muito resultado, porque a audiência do aplicativo é muito grande. Bom, com a Vivo também, a gente vem fazendo várias ações muito bacanas, que são dentro do aplicativo Meu Vivo, um aplicativo poderoso e que tem muita audiência. Promove também o Esquilo dentro dos programas Vivo Valoriza e dentro do próprio aplicativo Meu Vivo. E o SMS da Vivo também, que informa rotineiramente os benefícios que são presentes aí no pacote de telecomunicações, inclusive o Esquilo que está dentro desses planos. Bom, queria passar para vocês, eu acho que sempre é interessante trazer testemunhais da própria operadora, né, do próprio executivo que trabalha com a gente diariamente na construção desse projeto aí que a gente constrói aí a quatro mãos. Olá, na Claro, o nosso propósito é conectar pessoas ao que realmente importa. E essa parceria com a Esquilo leva essa missão para ainda mais longe. Agora, milhões de clientes Claro têm acesso aos melhores livros digitais numa experiência premium e transformadora. Acreditamos que a leitura amplia o conhecimento, a cultura e a educação. Por isso, estamos levando essa experiência para além das telas, com eventos que tornam o acesso ao saber um momento real de conexão. Nosso objetivo é simples: incentivar o hábito da leitura e ver mais pessoas transformadas pelo poder dos livros. Bom, o impacto disso é real. Recebemos milhares e milhares de feedbacks, de mensagens deixadas nas lojas de aplicativo de clientes da Claro e de clientes da Vivo satisfeitos com esse tipo de oferta. Essa é uma oferta que, obviamente, a gente está acostumado a dizer que leitura, livro é para pessoas mais velhas, não é para jovem, não é para brasileiro, não gosta de ler, mas, obviamente, a gente sente no mercado a força desse tipo de conteúdo e tem muito trabalho ainda para fazer em termos de fomento e de incentivo ao hábito de leitura. Então, a gente tem vários depoimentos aqui, tanto da Claro quanto da Vivo, que são nossos principais parceiros aqui em termos de grandes operadoras de telefonia móvel. Bom, os números são superlativos já, a gente tem mais de 17 milhões de instalações,
2 milhões de usuários únicos mensais passam por nossa plataforma resgatando e consumindo os livros, e quase 400 mil avaliações numa nota total de 4,8, de um total de 5. Né? Esse feedback também a gente não pega só no mundo digital, a gente pega no mundo físico também. A gente participa muito de feiras, né, literárias, as maiores feiras literárias do Brasil, e na Bienal a gente tem aí um vídeo que mostra um pouco dessa nossa participação. E aí, Bienal? Imagina participar do maior evento literário do país, com o stand mais hypado da feira. Pois é, o Esquilo, que é a maior plataforma de distribuição de livros digitais do Brasil, está na Bienal das Bienais, que é a Bienal do Rio de Janeiro. Nessa Bienal de 2025, nós estamos aqui mais uma vez para democratizar o acesso, celebrar a diversidade de vozes e histórias e continuar expandindo a comunidade leitora em torno do Esquilo. O Esquilo representa acesso, praticidade e a democratização da leitura. O aplicativo nasceu para facilitar o acesso aos livros, mostrando que a leitura não precisa ser complicada, mas sim divertida. Bom, como mensagem final, a gente gostaria de passar esse recado, que em prol de iniciativas de interesse público, o setor de telecomunicações converge para um objetivo comum: fomentar uma sociedade mais leitora, com acesso ampliado ao conhecimento, cultura e educação. Nesse esforço, a cooperação setorial se sobrepõe à competição. Obrigado.